começar. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Com a prof está tudo bem. Hoje, a prof veio aqui para nós gravarmos a nossa segunda videoaula. Hoje nós vamos falar da unidade 2 da nossa apostila, volume 1, apostila do primeiro bimestre. Isso mesmo, nós vamos falar de um conteúdo que é a Belle Époque até a Primeira Guerra Mundial. Vamos falar do início do século XX. A Primeira Guerra aconteceu de 1914 a 1918. Vamos entender as motivações da Primeira Guerra Mundial, as suas fases e também as suas consequências. Tudo o que estava acontecendo na Europa durante esse período. Vamos lá? Vamos viajar comigo até o início do século XX para saber o que estava acontecendo na Europa e o porquê ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Para nós iniciarmos, a prof vai compartilhar com vocês a tela. Da Belle Époque à Grande Guerra. Então, vamos lá. Aqui é a abertura da unidade de vocês, certo? Então, o que era, para a gente poder entender, o que era a Belle Époque, certo? A Belle Époque era um momento de conhecimento, era um momento de incentivo à literatura, à arte, ao cinema, ou seja, estava tudo indo muito bem, obrigado. Um movimento crescente, de economia crescente, tá? Principalmente na Europa, tudo estava indo muito bem. Olha só. E aqui nós temos o seguinte texto. O imperialismo, que marcou o fim do século XIX e o início do século XX, teve consequências negativas para praticamente todos os continentes. O acirramento da disputa por territórios entre as potências europeias foi responsável, né, pela instalação de um crescente clima de tensão. Em 1914, esse clima culminou na explosão de um conflito cujas dimensões até então não podiam sequer ser imaginadas pelas pessoas que viviam naquele período. Pessoal, olha só. Primeiro, o que é imperialismo? Vamos lembrar. Imperialismo é o domínio de uma nação mais poderosa sobre uma nação mais fraca. É o domínio de uma nação que tem poderes econômicos sobre uma nação que não tem tantos poderes econômicos. O imperialismo é quando eu domino uma nação de forma cultural, política ou econômica. Então, por exemplo, o país hoje mais imperialista que nós temos é os Estados Unidos. Ele impõe a sua cultura através de uma imposição econômica, social e cultural também. O jeans, a baby look, o boné, o McDonald's, né? Ou seja, é uma forma de imperialismo. Quando eu me organizo e consigo impor a minha cultura. É uma forma também de dominação. Então, o imperialismo é o domínio de uma nação mais forte, mais poderosa sobre outras nações. O que essas nações mais poderosas buscam? Matéria-prima, mercado consumidor, tá? E mão de obra barata. Então, a partir da Revolução Industrial de 1750 na Inglaterra, começou-se a buscar matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Então, começou essa busca imperialista. Os países imperialistas buscam isso. Eles buscam matéria-prima mais barata, eles buscam mercado consumidor para os seus produtos. E eles buscam mão de obra mais barata também, que eles possam explorar. Grandes empresas, como a Nike, por exemplo, têm suas fabricações de tênis, a base,
em países em que eles pagam um pouco, um salário pequeno, para costurar os tênis, para costurar as bolas, né? A sede da empresa é nos Estados Unidos, mas onde se produz os tênis e as bolas é no Vietnã, é no Camboja, onde as legislações trabalhistas, onde o salário que se paga para esse trabalhador, ele é mínimo. Isso é o imperialismo, é o que buscam essas grandes empresas e também os países. Então, no final do século XIX, havia uma busca muito grande por matéria-prima, por mercado consumidor, por mão de obra barata. Isso teve consequências negativas para todos os continentes. Houve exploração no continente africano, houve exploração na América, houve exploração na Oceania, tá? Houve exploração no continente asiático também, tá? E fez com que os países europeus, principalmente os países europeus, começassem a disputar para ver quem mais conseguia matéria-prima barata, quem mais conseguia mercado consumidor e quem mais conseguia explorar o trabalhador, né? E essas questões. Então começa a se acirrar porque eles começam a disputar territórios. Então os países imperialistas começam a disputar entre eles territórios, uma disputa territorial. Então, uma das principais motivações da Primeira Guerra Mundial é as disputas territoriais, a busca por mais território. Então, olha só, final do século XIX e até o início do século XX, nós vamos ter um crescimento econômico muito grande, porque lembra, a Revolução Industrial, chegada da indústria, novas tecnologias surgindo, avanço na medicina, avanço na produção de armamento bélico, avanço na cultura, avanço em todas as áreas. É claro que a Revolução Industrial também traz aspectos negativos, é claro que a Revolução Industrial traz exploração do trabalhador, traz desemprego, substituição do homem pela máquina, também traz a Revolução Industrial, o êxodo rural, o crescimento desordenado das cidades. No entanto, muitos aspectos positivos também devem ser colocados. A utilização, primeiramente, do ferro, depois do aço, dos derivados do petróleo, né, da produção da energia, né, do crescimento das cidades, inserção de locomotivas, abertura de estradas, né, para conseguir levar essas matérias-primas, esses produtos industriais para o mundo. Então, o mundo está vivendo um cenário de crescimento econômico. E para quem vê e para quem vive, está tudo tranquilo. Então, de certa maneira, era uma paz meio que forjada. Ou seja, enquanto todo mundo achava que estava tudo muito bem, novas avenidas, novas praças, teatro, música, crescimento econômico, ou seja, está tudo bem. Os países, quem está no poder, estavam disputando territórios. Mas a população não sabia disso tudo. Então, olha só. Olha o que diz a apostila de vocês. A Bela Época teve como difusor de inovações a cidade de Paris. Todo mundo queria ser igual a Paris, né? Ela passou por uma grandiosa reforma, né? Quando o imperador Napoleão III nomeou o barão que chegou ao poder. Então, o que foram construídas? Grandes, abertas avenidas, construídas pontes, parques, jardins botânicos, mobiliário de ruas, bancos, postes, floreiras, tá? É uma cidade luz, é uma cidade invejada. Todo mundo queria ser como Paris. Havia um projeto no Brasil para demolir os cortiços, eu já falei isso para vocês, para que o Brasil fosse a cara de Paris, construíssem avenidas largas, até hoje. Né? As maiores avenidas de São Paulo e do Rio, quando foram construídas com esse objetivo, de tornar o Rio e São Paulo assim como Paris, né? Nesse crescimento, nesse luxo todo, nessa ostentação. Então, para as pessoas, estava tudo muito bem. As pessoas saíam na rua e agora tinham avenidas, as pessoas saíam na rua, tinha pavimentação, as pessoas saíam na rua, tinham floreiras, protetores, parques para elas poderem passear, né? Cinema, teatro, ou seja, exposições, avanço na indústria, tudo bem, tá tudo ótimo, só que
Os países já estavam disputando terras, só que as pessoas só estavam vivendo essa bela época, essa época de crescimento em que tudo abrilhantava os olhos, tudo deixava as pessoas boquiabertas, ou seja, nossa, olha o crescimento, olha o que nós estamos vivendo. E, na verdade, o que eles estavam vivendo, né, já era um período de acirramento, de disputa territorial entre os países, e isso não chegava na população. Na população chegava o quê? Espetáculos teatrais, espetáculos artísticos, né? Essa bela época vivida que foi beneficiada por quem? Pela industrialização. A Revolução Industrial, a indústria trouxe também esses benefícios de conforto para essa população. No entanto, já haviam disputas acontecendo, tá? Então, gente, a gente tem que entender que a Primeira Guerra Mundial, então, tem como motivação disputas territoriais, o imperialismo, o domínio de uma nação sobre outra, buscando matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Isso é resultado do quê? Da Revolução Industrial. Havia um discurso muito grande e haviam movimentos chamados movimentos nacionalistas, tá? De valorização da minha nação. Tá? Nacionalismo, o meu país, a minha nação é melhor. Isso é um movimento nacionalista. Tá? Haviam dois movimentos nacionalistas, o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Pan-germanismo são os povos germânicos da Europa, certo? Que tem o alemão como língua oficial. Né? E o pan-eslavismo, né, é lá com os povos de origem eslavas, né? Os povos eslavos, né? Então, gente, esses dois movimentos nacionalistas, eles vão ser também motivações das disputas territoriais. É a valorização da minha nação. A minha nação é melhor do que a sua. Ela tem mais direitos do que a sua nação. Tá? E no século XIX, gente, aconteceu a unificação da Alemanha. Tá? A Alemanha começou a se tornar uma potência emergente, ou seja, ela estava surgindo como uma potência. Então, para a gente poder entender, a Inglaterra foi o país que passou pela Revolução Industrial. Como a Inglaterra passou pela Revolução Industrial, a Inglaterra é uma potência tradicional. Século XIX, a Inglaterra é o país mais poderoso do mundo. Ela é uma potência tradicional. Aí haviam as potências emergentes, as potências que estavam surgindo, entre elas a Alemanha. Era uma potência emergente. No início do século XX, já havia algumas alianças, alguns acordos acontecendo, tá? E havia uma disputa por essa região que está aqui, ó, chamada Península Balcânica. Olha só, a Sérvia, a Grécia, Montenegro, a Albânia, Bulgária, Romênia, toda essa região é a Península Balcânica. E essa região é uma região de disputas, certo? O Império Austro-Húngaro, olha esse grande império aqui, ó, e é bem interessante que depois da Primeira Guerra Mundial, o mapa muda. Olha o tamanho da Alemanha, percebam o tamanho da Alemanha, percebam o Império Austro-Húngaro. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter formação de novos países. Então, o mapa, como nós vemos hoje, da Europa, ele foi alterado depois das duas guerras. Da Primeira Guerra Mundial, que é de 1914 a 1918, e depois da Segunda Guerra Mundial, que é de 1939 a 1945. Então, o Império Austro-Húngaro aqui, ó, tá? E o Império Otomano estavam disputando essas regiões, eles queriam expandir seus territórios para essas regiões, certo? Então, o Império Otomano, o Império Russo queria dominar essa região, o Império Austro-Húngaro também. Então, era uma região de disputa territorial, certo? Já havia a Alemanha e a Inglaterra, elas já estavam concorrendo entre elas. A Alemanha está surgindo como uma potência, está desenvolvendo armas,
e a Inglaterra também. Então, para todo mundo, aos olhos de todo mundo, está tudo bem. Tem arte, tem teatro, tem parque, está tudo certo. Mas os países estão disputando territórios. O Império Austro-Húngaro quer essa região, o Império Russo quer essa região, a Alemanha está produzindo armamento, a Inglaterra também está produzindo armamento, ou seja, os países estão numa falsa paz, uma falsa sensação de paz do que eles estão vivendo, né? A Sérvia aqui, gente, ela pertencia ao Império Otomano. Depois ela foi dominada pelo Império Austro-Húngaro. Então ela pertencia ao Império Otomano e foi dominada pelo Império Otomano aqui, ó, aqui embaixo, Império Otomano. Tá? Então essa região pertencia ao Império Otomano e depois foi dominada pelo Império Austro-Húngaro. Certo, gente? Então havia 3 grandes impérios. O Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano aqui, Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Haviam 3 grandes impérios que estavam disputando esta região. Império Austro-Húngaro, Império Russo e Império Otomano. Todos disputando essa região que era estratégica para eles. Então, nós temos o movimento nacionalista acontecendo, pan-germanismo, então, União dos Povos Germânicos, lá do norte da Europa, língua alemã. Pan-eslavismo, União dos Povos Eslavos. Tudo isso acontecendo e já começa a acontecer as alianças, certo? Nós vamos ter a Tríplice Aliança e nós vamos ter a Tríplice Entente. Os países já estavam alinhados, os países já tinham alianças, porque se acontecesse um conflito, eles já tinham quem apoiasse quem. Então, eles já sabiam que em algum momento o conflito ia acontecer. Por isso que eles estavam se organizando. De um lado, nós temos a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, olha a Alemanha aqui, que grandona, e o Império Austro-Húngaro, a Áustria e a Hungria, certo? A Itália, que está aqui, ó, ela vai ficar neutra no primeiro momento, certo? Primeiro vai ficar aqui meio que do lado da Alemanha e tal, vai ficar neutra. Depois fica neutra. E do outro lado, nós vamos ter a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, que é a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, eles são chamados de impérios centrais, certo? Esses dois aqui são chamados de impérios centrais. Depois, a outra aliança é a Tríplice Entente. Nós vamos ter a Rússia, olha o Império Russo aqui, tá, gente? A Inglaterra, né, lá em cima, que é uma ilha, certo? E a França. Então, Rússia, Inglaterra e França. Lá em 1915, a Itália vai mudar de lado. Primeiro ela está meio que do lado da Alemanha, depois ela fica neutra, depois ela vai lá do lado da Entente, vai lá do lado da Inglaterra, ela vai mudar de lado, vai ser bem vira-casaca a Itália. Então, de um lado, Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro, a Itália no início está com eles, depois fica neutra e vai lá para o lado da Entente. E do outro lado, Rússia, Inglaterra e França, e depois a Itália em 1915. Então, eles já estão todos organizados. Então, a Tríplice Entente, eles são chamados de aliados. E a Tríplice Aliança são chamados de impérios centrais. Tá, gente? Ó, tá aqui embaixo explicando certinho. Então, vamos lá, olha lá. Olha aqui ainda, ó. Olha aqui mostrando país integrante da Tríplice Aliança. Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Turco, olha a Itália do lado deles. Certo? Aí depois, Tríplice Entente, Império Russo, aqui a Inglaterra, né? A França, tem a Sérvia, a Romênia, e depois a Itália em 1915 muda de lado. Ela vira a casaca. Primeiro ela está do lado da Alemanha, depois ela fica neutra, e depois ela vai para o lado da Tríplice Entente, que são chamados aliados. Então, olha só, a sensação de paz criou na Europa o quê? A paz armada. Por quê? A princípio estava tudo bem, tudo certo.
E aí deu uma falsa sensação que realmente estava tudo bem. Por isso que paz armada. Enquanto a galera estava vivendo de forma tranquila, os países estavam se armando, os países estavam já formando alianças, os países estavam disputando territórios. E tudo vai começar realmente, o estopim da Primeira Guerra Mundial, a última bolachinha do pacote, a última gotinha de água no copo que fez o copo virar, ou seja, vai acontecer a Primeira Guerra Mundial, decretamos a Primeira Guerra Mundial. Foi um estopim, foi um assassinato. Está aqui na apostila de vocês também. O assassinato de um arquiduque, o Francisco Ferdinando, certo? Ele era um arquiduque e ele era herdeiro do trono austríaco. Olha lá, a Áustria, né? Hungria. Então, ele era herdeiro desse trono. E ele foi assassinado. Ele foi assassinado, olha o que diz aqui. Herdeiro do trono austríaco foi assassinado em Sarajevo, na Bósnia. Quem assassinou ele? Um jovem, certo? Um estudante sérvio, da Sérvia, que era nacionalista. Ele era de um grupo chamado Mão Negra, que é um grupo extremista. Hoje a gente tem Estado Islâmico, hoje a gente tem alguns grupos extremistas, né? O mais conhecido é o Estado Islâmico, o Hezbollah, no Líbano. Então, esse também era um grupo extremista, Mão Negra, defensor do nacionalismo. Então, ele era um estudante sérvio e era nacionalista. Então, ele assassinou o arquiduque, o herdeiro do trono da Áustria, no dia 28, né? Dia 28 de junho de 1914. Gente, não teve jeito. Não deu. Não teve o que fazer, tá? Foi decretada a Primeira Guerra Mundial. Inicia-se aí a Primeira Guerra Mundial. Os países começam a disputar os territórios. Gente, tem vários filmes bem legais sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá no Netflix, quem quiser assistir, bem bacana. Então, a Primeira Guerra Mundial contou com duas fases, certo? Fases da guerra. A gente vai falar agora. A fase mais curta da guerra foi a guerra de movimento. O que é uma guerra de movimento? É uma guerra que eu vou até os países, eles vêm até a mim, tem movimento, tem enfrentamento. E, na verdade, alguns historiadores falam que essa guerra aconteceu de agosto a novembro, tá? Alguns meses só. Alguns historiadores falam que ela aconteceu um ano e pouquinho de guerra. Mas, enfim, é a fase mais curta desse movimento. Uma fase curta, a guerra de movimento. Mas a guerra, boa parte da guerra, ou seja, praticamente 3 anos de guerra, foi uma guerra de trincheiras, que é a chamada guerra de posição, que é o que vocês estão vendo aqui na apostila de vocês. Olha as trincheiras aqui. Certo? O que é uma guerra de trincheiras? Uma trincheira é como se eles cavassem um buraco para ficar ali protegido, e aí tinha uns sacos ali que protegiam, né, uma barreira, e aí, de um lado, ficam entrincheirados a Tríplice Aliança, tá? Os impérios centrais, do outro lado, a Tríplice Entente, ou os aliados, ou seja, eles ficam disputando o território de uma trincheira à outra. Eles não avançam. Para avançar um pequeno território, demora muito, porque eu tenho que dominar a trincheira do meu rival. Né? E entre essa trincheira aqui e outra, que estava a alguns metros de distância, era a terra de ninguém. Tudo poderia acontecer neste meio de trincheiras. Tudo. Certo? Era chamada terra de ninguém. O dia a dia nas trincheiras eram tenebrosos. No final da guerra faltou comida, eles comiam meio que uma ração, né? Tinha muito rato, porque as pessoas que morriam, às vezes elas não conseguiam tirar os corpos, e os ratos se abasteciam disso, né? Então, eles dividiam a comida com os ratos, tinham que esconder a comida para os ratos não comerem. Parte dos soldados tiveram pernas amputadas, pés amputados, porque dentro da trincheira extremamente úmido, se tivesse dias de chuva, eles ficavam ali naquele molhado,
naquela situação, e teve várias situações, por exemplo, de tirar a bota e a sola do pé sair grudada na bota, das situações que eram precárias dentro da relação dessas trincheiras, tá, gente? Então, o dia a dia dos soldados não era fácil, os que estavam entrincheirados. E é bem legal que no final da guerra, no início, aliás, no primeiro ano da guerra, foi em 1914, eles fazem um armistício. Armistício é como se fosse uma paz, mas não é um acordo de paz. Eu decreto que naqueles dias ou naqueles anos, enfim, eu vou ter uma trégua. Um armistício é uma trégua. E em dezembro de 1914, houve um armistício de Natal. Os ingleses, os franceses e os alemães pararam a guerra no dia de Natal e comemoraram juntos o Natal. Cantaram, trocaram cartas, presentes, o presente deles, entre aspas, né, era o que eles tinham, um pedacinho de chocolate, enfim, que carregavam ainda no bolso, cartas, né, para levar quem eles queriam que entregasse uma carta, né, ou outra, ou enfim. Aconteceu esse armistício só na noite de Natal. No outro dia, eles começaram um conflito novamente. O país belga, a Bélgica, foi totalmente destruída pela Alemanha. A Alemanha destruiu a Bélgica, certo, gente? E além das trincheiras, havia uma guerra no continente africano e uma guerra no Oceano Pacífico, certo? Então, havia guerra no Oceano Pacífico, havia guerra no continente africano e havia guerra nos territórios europeus, que são as trincheiras, certo? Então, aqui, ó, eles estão no fronte de batalha. Aqui vai falar da terra do ninguém, era o espaço que ficava entre essas trincheiras. Ó, aqui é um fragmento, tá, gente? Do livro No Fronte, ou seja, falando de como era o dia a dia, né, dos ratos que tinham, né, a ratazana de cadáver. Olha só, os ratos aqui são particularmente repugnantes pelo seu grande tamanho, eram ratos gigantes, tá? A ratazana de cadáver tem caras horríveis, malévolas e peladas. Só de ver os seus rabos compridos e desnudos nos dá vontade de vomitar. Parecem muito esfomeados. Já roeram o pão de quase todos, então tinha que dividir a comida com esses ratos. Olha como era ficar nesse fronte. Eles podiam ficar meses ali. Às vezes demorava para fazer a troca dos soldados, né? Por isso que muitos gangrenavam, outros morreram nas trincheiras, né? Pelas condições também, além da disputa, obviamente. Durante a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter também, gente, muita tecnologia. Lembrem que eu disse para vocês que durante períodos de guerra tem desenvolvimento tecnológico. E nós vamos ter na Primeira Guerra Mundial os zeppelins, os dirigíveis, aviões, submarinos, tanques de guerra, tudo isso é desenvolvido na Primeira Guerra Mundial, né? Então, por exemplo, os aviões, né? Nós vamos ter Santos Dumont vai tentar suicídio, porque ele vai ver a obra dele, o que ele criou, sendo utilizada numa guerra. E era o que ele não queria, né? Então, submarinos, armas químicas, que até hoje se usa, né? As armas químicas, o gás lacrimogêneo foi usado na Primeira Guerra Mundial, o gás cloro foi usado na Primeira Guerra Mundial, né? O gás mostarda, que quando a pessoa ingere dá uma hemorragia interna, também foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. O que os franceses fizeram que deu certo no fronte foi a troca de rodízio no fronte. Então, eles trocavam os soldados. Então, eles sempre tinham soldados novos, né? Sempre tinham soldados, vamos dizer assim, que não estavam tão cansados. Os alemães não fizeram isso. E os soldados alemães sofriam muito, porque ficavam dias, meses, né, no fronte de batalha, certo? E os cães também eram muito utilizados. Os cães mensageiros durante a Primeira Guerra Mundial era bem comum a utilização dos cães mensageiros, tá, gente? Então, ó,
Fases da guerra. A primeira fase, que é a fase de movimento, muito menor, e a maior parte, então, nós vamos ter a guerra de trincheiras, né? Olha só, ano de 1917 é o ano mais importante da Primeira Guerra Mundial. Ela acontece em 1914 e termina em 1917. 1918, né? De 14 a 18. 1917 é o ano mais importante da Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 e 1918, 1917 é um ano crucial. Por quê? Porque nós vamos ter dois fatores. Primeiro, 1917, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, certo? Deixa eu fazer vocês entenderem. Até 1917, 1914, 1915, 1916, os 3 primeiros anos da guerra, os Estados Unidos ficou em cima do muro, literalmente. Ele produzia armamento, ele produzia produtos de primeira necessidade e vendia para os dois lados da guerra. Vendia tanto para os aliados quanto para os impérios centrais. Ou seja, ele não tomou uma posição. Isso fez com que os Estados Unidos enriquecessem. Então, a posição dele de produzir armamentos e produtos de primeira necessidade por 3 anos e abastecer os países europeus fez dos Estados Unidos, que era mais um país só, não tinha tanta importância econômica, se tornarem a maior potência do mundo. Quando acabar a Primeira Guerra Mundial, gente, quando a Primeira Guerra Mundial terminar, os Estados Unidos vão surgir, é um país que vai surgir como uma potência mundial. Então, em 1917, os Estados Unidos entram no conflito. Tá? Por que ele entra no conflito? 7 navios deles, né, dos Estados Unidos, 7 navios foram afundados pelos alemães. A Alemanha fez a pior coisa que podia fazer. Afundou 7 navios dos Estados Unidos. Isso fez com que os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra Mundial. Contra quem? Contra a Alemanha. Do lado de quem? Da França e da Inglaterra. Contra os alemães. Certo? Os Estados Unidos, eles ofereciam medicamentos, tecidos, armas para a Inglaterra, para a França e para a Rússia. Ou seja, eles estavam enriquecendo. Tá? Em 1917 também, a Rússia sai da guerra. No mesmo ano que os Estados Unidos entram, a Rússia sai. Então, os Estados Unidos vai entrar no conflito e a Rússia vai sair do conflito. A Rússia está passando por uma grande transformação chamada Revolução Russa. O país está sendo totalmente modificado. O país é um país extremamente pobre, com inúmeros problemas sociais, econômicos, políticos. Né? O exército é muito fraco, o exército da Rússia, né? Comparando com os outros exércitos, e a Rússia sai da guerra. A Rússia sai, vai ter um equilíbrio aí de forças, mas os Estados Unidos vão entrar na guerra contra a Alemanha. Isso vai causar um desequilíbrio no conflito, certo? Então, os Estados Unidos ameniza e cria, né? E vai ajudar franceses e ingleses a ganhar a Primeira Guerra Mundial. Olha esse cartaz. Esse cartaz aqui, essa imagem é do tio Sam. Era para recrutar os jovens, tá? Ela foi inspirada num anúncio lá da Inglaterra, né? É um cartaz que apresenta aí a caricatura do Abraham Lincoln, né? Que é importante, né? Para os Estados Unidos. E a frase é: eu quero você nas Forças Armadas estadunidenses. Tursan quer você, venha para mim. Era para recrutar os jovens para lutar na Primeira Guerra Mundial. Certo, gente? As tecnologias que eu falei para vocês, aviões, metralhadoras, né? Tudo sendo desenvolvido para ser utilizado na Primeira Guerra Mundial, né? É um período de guerra, também é um período de desenvolvimento tecnológico.
Em 1918, já começam-se os acordos de paz. Ou seja, a Alemanha já está se rendendo, tá? Em torno de 10 milhões de mortos, de jovens entre 19 e 40 anos, certo? Então, essas mortes foram de jovens de 19 a 40 anos, aproximadamente 10 milhões deles foram mortos. Depois, os que sobreviveram, muitos voltaram amputados, com problemas psicológicos, né? Para casa, os que conseguiram sobreviver. Então, em 1918, a Alemanha já está se rendendo, e aí vai ter um acordo de paz, tá? Esse acordo de paz chama-se Tratado de Versalhes. Prestem bastante atenção nesse tratado. Ele é assinado em 1919, certo? Então, esse Tratado de Versalhes, ele culpa a Alemanha por tudo. Ele vai dizer que a Alemanha é culpada pela Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha não pode formar mais exércitos, que a Alemanha é proibida de desenvolvimento bélico, vai proibir a Alemanha de fazer tudo, certo? Na verdade, esse tratado para a Alemanha vai ser um vexame. Tá? Os alemães vão querer se vingar depois. Vão conseguir com a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, começa a acontecer um armistício, já em 1918, e os acordos de paz são feitos. Tá? Esse acordo, então, o mais conhecido é o Tratado de Versalhes, e é criado também a chamada Liga das Nações. A Liga das Nações é como se fosse... Hoje a ONU, a Organização das Nações Unidas, eles tinham representantes de todos os países para que não houvesse mais um conflito, para que eles conseguissem, de forma diplomática, resolver os problemas da Europa. Não deu certo, né? Porque se tivesse dado certo, não tinha acontecido a Segunda Guerra Mundial. Olha só, a partir de 1918, nós vamos ter um novo mapa na Europa. Percebam que a Alemanha perdeu territórios, certo? Olha os novos estados. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Croácia, Eslovênia, Iugoslávia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, tá? Macedônia, tudo que está em verde aqui, nós temos, então, novos estados surgindo. Então, uma das consequências, um dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial é a formação na Europa de novos países, certo? Além disso, a ascensão dos Estados Unidos como uma potência mundial. E uma outra característica importante, tá, gente, é a mulher no mercado de trabalho. Como eu disse para vocês, 10 milhões de mortos. A maioria entre 19 e 40 anos, que é a força de trabalho. Então, muitas mulheres, enquanto perderam seus maridos, ou enquanto os maridos estavam na guerra, elas estavam trabalhando. Elas eram uma nova força de trabalho. Quando a guerra acabou, quando os maridos que sobreviveram voltaram para casa, o que eles queriam? Que as mulheres voltassem para casa também, do ladinho deles, mas isso não aconteceu mais. As mulheres começaram a lutar para ter os mesmos direitos dos homens, principalmente no mercado de trabalho, certo? Então, nós temos aqui, ó, nós temos o Tratado de Versalhes, que é muito importante, certo? Né? Resultado da Primeira Guerra Mundial, correto? Nós vamos ter criação da Liga das Nações, nós vamos ter Estados Unidos como uma potência mundial e nós vamos ter a mulher no mercado de trabalho. Essas são as principais consequências da Primeira Guerra Mundial. Olha as mulheres aí empoderadas, as mulheres conseguindo participar do dia a dia, querendo participar também das questões políticas após o fim da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter um movimento feminista, certo? As mulheres querendo os mesmos direitos dos homens. Certo, gente? Então, Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. De um lado, países, impérios centrais. Do outro lado, os aliados. De um lado, quem está articulando tudo, a Alemanha. Do outro lado, nós temos a Inglaterra e a França.
1917, equilíbrio das forças, a Rússia sai do conflito e os Estados Unidos entram no conflito. Os Estados Unidos se tornam uma potência porque eles ficam em cima do muro, produzindo armamento, produzindo medicamento, produzindo produtos de primeira necessidade para todos os lados do conflito. Depois se posicionam contra a Alemanha. Outra característica da Primeira Guerra Mundial são as fases. Então, a maior parte da guerra é uma guerra de trincheiras, certo? Resultado dessa guerra, a Alemanha perde e para ela é um vexame. Ela tem que aceitar o Tratado de Versalhes, que destrói a Alemanha, que proíbe ela de fabricação de armas, de ter exércitos, né? Para ela é um documento que é um vexame para ela. E nós temos como consequências novos países, Estados Unidos como uma nova potência mundial, tá? Criação da Liga das Nações e a mulher empoderada no mercado de trabalho. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que vocês tenham conseguido aprender, né, e revisar alguns dos principais conceitos. Alguns dos principais conceitos da Primeira Guerra Mundial e seus desdobramentos, suas consequências. Certo, galerinha? A gente se vê na nossa próxima videoaula semana que vem. Um beijo para vocês. Tchau!